Enem 2016, PPL, questão 75, prova branca. Nos ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado degradação dos recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Para a legislação brasileira, os sistemas agroflorestais, SAFs, são sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes, o que é uma planta lenhosa perene, lenhosa, que tem lenho, um caule, se você enxerga bem, aquele caule marrom, duro, muitas vezes grosso, e perene, ou seja, que passa muito tempo, tá certo? Não é como, por exemplo, um pé de milho, que dá o milho e depois seca, basicamente. Não, ela passa muito tempo ali, ok? Então essas plantas são manejadas em associação com plantas herbáceas, beleza? Como, por exemplo, aí sim, né? O feijão, a soja, aí são plantas herbáceas, arbustivas, então de menor porte, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras em uma mesma unidade de manejo, ou seja, uma mistura de plantas naquela área. De acordo com o arranjo espacial e temporal, ou seja, não só obedecendo espaços, como também de tempos em tempos você tem a saída de uma planta, a entrada de outra, no caso das plantas temporárias, com alta diversidade de espécies e interações entre esses componentes. Então você tem meio que uma floresta, você mantém uma área que lembra uma floresta e dentro dessa área você vai cultivando temporalmente e espacialmente plantas que é de seu interesse. Então os SAFs, né, os sistemas agroflorestais, são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil. Por quê? Por que esse SAF está sendo adotado? Porque garante a produção de plantas exóticas. Ele não vai garantir nada de que é uma planta exótica que vem de fora, que vem de outra região. Ele vai garantir isso? Não vai garantir. Até porque a interação que vai existir com plantas daquela floresta, daquela região, possa ser que não garanta o sucesso de uma planta que vem de fora. Possa ser que a planta não consiga se dar bem. Então não garante. Como também pode ser um risco trazer uma planta de fora, pode fazer com que essa planta se dê tão bem que vença a competição em relação a todas essas plantas. Então não garante nada disso aí. Letra B. Possibilita a manutenção da monocultura típica. Não, o cara acabou de falar aí nesse textão que você tem várias culturas, você tem uma rotação de culturas e não a monocultura típica. Monocultura típica é aquela área onde você tem só cana-de-açúcar, ou só milho, ou só soja. Isso é monocultura típica. C. Aumentam a produção com culturas transgênicas. Não foi falado em momento algum de cultura transgênica, tá certo? E aumentar a produção de culturas transgênicas não é nenhuma garantia. Se você colocar uma planta transgênica ali que ela vai se dar bem, se que ela se dê mal, não é uma garantia de aumentar a produção com culturas transgênicas, como também acredito que a ideia do sistema agroflorestal é não precisar de uma cultura transgênica. Letra D. Permite a utilização do solo com culturas diversas. Aí sim, beleza. Você teve várias culturas arbustivas, arbóreas, herbáceas, forrageiras, as culturas agrícolas. E como você tem uma diversidade e começa a acontecer muita interação ecológica, você tende a ter um maior equilíbrio ali. E aí você não desgasta tanto o solo. Beleza? Porque às vezes uma cultura rouba muito um determinado nutriente e deixa aquele solo pobre naquele nutriente. Quando você tem várias culturas, às vezes o que uma cultura retira do solo, uma outra que está ali repõe. Beleza? Então é letra D. Por que não é letra E? Favorece, né, esse sistema favorece a adaptação de plantas lenhosas madeireiras. Falou nada de utilizar planta lenhosa madeireira. O que é uma planta lenhosa madeireira? É uma planta que é utilizada, né, a lenhosa que é utilizada para retiro de madeira, como por exemplo, né, o eucalipto, né, madeira de eucalipto, ele cresce rápido, né, você tem rapidamente desenvolvimento de madeira, em momento algum aí falou que vai favorecer a adaptação. Você pode até ter algumas plantas que podem ser utilizadas para um recurso de madeira, um recurso madeireiro, mas em momento algum vai estar dizendo que favorece a adaptação dessas plantas, não é garantia nenhuma, beleza? Então, até porque muitas plantas lenhosas madeireiras não gostam muito de competição. Então, sempre que você vê uma floresta que é desenvolvida, que é cultivada para a extração de madeira, você vê mais uma monocultura dessas plantas, como é no caso de plantações de eucalipto para a retirada da madeira. Beleza? Então é isso. Deixa aí seu like e, se possível, segue o canal aí para dar aquela força. Valeu!